Eu recebi uma pergunta no meu Instagram e eu vou responder ela aqui. A pergunta foi sobre long e short e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sou Danilo Carvalho, especialista em investimento, e hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebi pelo meu Instagram. Eu até pensei em colocar ela junto com o Danilo Responde, onde eu respondo algumas perguntas, mas é um assunto um pouco mais complexo e eu decidi responder tudo em um único vídeo, tá? Vou te dizer qual foi a pergunta. A pergunta foi do João Ferreira e a pergunta é o seguinte: vi um fundo de investimento long e short. O que isso quer dizer? Bom, é isso que eu vou te explicar aqui e agora. Long e short é uma estratégia de investimento, onde é preciso fazer uma compra casada de um mesmo setor. E aí, numa ponta, essa vai ser uma operação vendida, na outra ponta, uma operação comprada. E aí, para a gente nivelar o conhecimento, eu vou falar um pouco sobre o que é essa situação de comprado e vendido, e depois eu vou dar um exemplo para você poder entender melhor. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando você compra uma ação, você entende, é o mais normal, o mais comum de acontecer, né? Você consegue compreender que quanto mais essa ação subir, melhor para você, maior vai ser o teu ganho, certo? Então, numa operação comprado, quanto mais sobe o preço, é algo positivo para você, ok? E o inverso é verdadeiro. Se você faz uma compra de uma ação por 10 e ela cai para 5, isso é um prejuízo. Então, se ela cair, é algo negativo. Correto? Até aqui você entendeu? Isso aqui é o mais normal da gente ver. Na operação vendida, acontece exatamente o contrário. Imagina só, se eu te vendo esse lápis aqui, essa caneta, esse piloto, por 10 reais. Ótimo, te vendi, tá por 10 reais. Aqui eu vendi o piloto e peguei 10 reais, coloquei no bolso. Depois de um tempinho, esse mesmo piloto está sendo negociado a 5 reais. Então eu pego dos 10 que eu tenho, eu pego 5, coloco lá e pego o piloto novamente. Então eu fiz a compra, o valor caiu e eu tive lucro. Deixei 5 reais no bolso, nesse exemplo, e tive novamente o piloto. Então, na operação vendido, quanto mais cair, melhor. É positivo para quem está negociando. E quanto mais subir, pior. Nesse mesmo exemplo, se eu vendo a caneta por 10 e depois de um tempo, para eu comprá-la novamente, ela está a 15, eu vou ter que embolsar mais dinheiro. Então, quando sobe, para quem está operando vendido, é uma situação negativa. Tudo bem? E vamos lá. Como eu te falei, logo no começo do vídeo, é uma operação que precisa ser feita casada e no mesmo setor. No caso, a gente vai usar aqui no exemplo o setor bancário. Bom, vamos utilizar aqui o Bradesco e o Itaú. Bradesco, Itaú. E agora você imagina comigo que o Bradesco caiu 5%. Deixa eu botar em preto o que for queda. 5%. E o Itaú caiu 10%. Como eles são do mesmo setor, no caso o setor bancário, eles tendem a caminhar na mesma direção. Se o movimento do setor bancário for de alta, eles vão, os dois, ter uma alta. Altas diferentes, mas os dois tendem a ir para o mesmo caminho. Se a tendência for de baixa, como eu estou dando exemplo aqui, os dois tendem a ter a baixa, mas em percentuais diferentes. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui caiu 5, teve uma baixa de 5, e aqui teve uma baixa de 10. Bom, como na operação comprada, eu disse para você que quando cai é negativo, então nessa operação aqui, ele teoricamente teve um pequeno prejuízo, correto? Porque caiu 5%. Mas aqui no vendido,
ele compensou, porque quanto mais cai, é positivo nessa operação de vendido. Então aqui caiu 10%, então ele teve um lucro, foi positivo para ele essa queda. Então dentro desse conjunto de operação aqui, de long e short, ele teve um ganho de 5%. Por mais que o setor tenha encaminhado para uma baixa, ele conseguiu ter ganho aqui. Tudo bem? Vou dar um outro exemplo para poder massificar na sua mente e você ver um outro movimento, tá? Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se você está vendo o vídeo até aqui, é porque, obviamente, você está curtindo esse conteúdo. Então já clica no curtir, não esquece, que isso ajuda bastante aqui a gente do canal. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para outro exemplo. Vamos imaginar agora que o movimento foi de alta. Ao invés de duas ações estar no movimento de baixa, o setor foi no movimento de alta. E aí, o Bradesco teve uma alta de 10%. E o Itaú teve uma alta, porém de um percentual menor, de 5%. Ok? Nesse mesmo exemplo, o que acontece? Na operação comprado, quanto mais subir, é positivo, correto? Então subiu aqui, essa operação aqui teve um ganho de 10%. E nesse caso aqui, na operação vendido, o que a gente tem? Quanto mais subir, é uma situação negativa para essa operação vendida. Então, ele teve um prejuízo aqui nessa operação de 5%, que foi compensado. Então, nesse conjunto de operação aqui, ó, ele teve um lucro de 5%. Está acompanhando? De 5% positivo. Bom, e aí você pode estar pensando, mas aí só ganha nessa operação, independente se cair ou se subir? Na realidade, não. Você pode ter perda também. Eu te mostrei aqui que existe a possibilidade de ganho, mesmo quando o movimento é de queda ou quando o movimento é de ganho. Mas vamos lá, eu vou te mostrar mais um exemplo para a gente terminar isso daqui, em que você vai perder dependendo da colocação de cada percentual, tá bom? Vamos lá. Imagine que agora a gente teve novamente o movimento de queda. E aqui teve 10% de queda. E aqui teve 5%. 10% de queda, 5%. Tudo bem? Aqui na operação vendido, quanto mais cair, melhor. É positivo. Ele teve 5%. Então, para ele, foi uma operação que ele teve um lucro de 5%. Porém, aqui no comprado, quanto mais cair, pior. É um movimento negativo. E aqui ele teve 10%. Nessa operação aqui, ele teve um prejuízo maior do que o lucro. Então, esse conjunto de operação aqui, de long e short, ele teve menos 5%. E é dessa forma que funciona essa estratégia de long e short. Bom, eu espero que essa explicação tenha ficado clara para você, mas se ficou alguma dúvida, coloque aqui no comentário. Essa aqui não é uma disciplina ou uma estratégia tão fácil assim de se entender, então é possível que tenha ficado alguma dúvida para você. Mas coloque aqui no comentário, eu quero saber, eu vou ter maior satisfação de te responder. Bom, eu espero que você tenha uma boa semana e a gente se vê aqui em mais um vídeo na semana que vem.